Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. E today God has a word for you. Hoje o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Irmão, se de vez em quando eu embolar aqui, eu fico nervoso, aí sai um inglês que é para não... Mas a gente traduz aí e resolve esse negócio depois. O Senhor tem falado muito comigo sobre um tema que eu comecei uma conversa com a minha mãe um dia. E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre esse tema, e me moído, e me esmagado. E hoje, pelos próximos 35 minutos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra direto do trono do céu para o teu coração. Eu fui muito abençoado, eu fui muito edificado, e eu cresci muito com essa palavra. Então eu creio que hoje você não está aqui por acaso, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E eu creio que até o final deste culto, teu cálice sim vai transbordar. E o tema que eu escolhi para essa palavra é forte. Não perca para você mesmo. Vira para o irmão que está do teu lado e diga assim: não perca para você mesmo. Uau! A palavra de Deus em 1 Coríntios 9, do versículo 24 ao 27, vai dizer o seguinte, vamos ler juntos aqui, eles vão colocar aqui. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uau, já começou forte só na leitura. Deus já começou a falar só na leitura. E aqui Paulo está dizendo: eu posso pregar, eu posso fazer, eu posso estar servindo e mesmo assim me perder. Paulo está dizendo: ei, isso é perigoso. Você pode cantar e o The Voice Brasil está aqui em cima. Você pode liderar, você pode servir com toda a intensidade. Você pode construir um ministério mais lindo, mais belo. Você pode trabalhar para Deus de uma forma muito, muito intensa. E mesmo assim, se perder. Então hoje, brevemente, eu venho compartilhar com vocês sobre o tema: não perca para você mesmo. Não perca para você mesmo. Compartilhar com os irmãos uma história na Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. Hoje nós vamos ler um pouquinho de Bíblia, porque eu quero pintar uma imagem com os irmãos. E no final vai dar certo, confia em mim, Deus tem algo grandioso para o seu coração hoje. Mas aqui nós somos uma igreja que ama a Bíblia, verdade? Quantos aqui amam a palavra de Deus? Então nós vamos ler um pouco da palavra de Deus. Vem comigo, 1 Samuel 15, do 1 ao 3. Vamos colocar aqui na tela, vamos ler. Samuel disse a Saul: eu sou aquele quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele, por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Todas as vezes que você ver essa seguinte frase, assim diz o Senhor dos exércitos, dobre a sua atenção. Castigarei os amalequitas pelos que fizeram a Israel, barrando-lhe o caminho quando subia do Egito. Agora vão. Está aqui a ordem do Senhor. Agora vão. Ataquem os amalequitas e separem ao Senhor tudo que lhe pertence, para destruição. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos.
Deus aqui dá uma ordem clara a Saul. E muitas das vezes, o nosso defeito é arrumar um jeito e querer fazer do nosso jeito, achando que estamos fazendo certo, querendo agradar. A intenção é boa, a finalidade é quase a mesma, mas não seguiu a instrução. E olha o que vem acontecer logo depois, no versículo 7. Eles vão colocar aqui para mim o versículo 7. Saul atacou os amalequitas. Ele foi lá, desde Avilá até Sul, a leste do Egito. Versículo 8. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e separou todo o seu povo para a destruição com a espada. Contudo, Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Eles não quiseram separar para destruição tudo que era bom. Fala comigo, tudo que era bom. Porque às vezes Deus te dá uma ordem, manda você fazer, você fala assim, não, mas é bom. Mas tudo que era desprezível e inútil, separaram para a destruição. E aqui nós começamos a ver a queda de Saul como rei. É nesse ato onde Deus rejeita Saul. E Saul não perdeu o trono porque o inimigo era mais forte, ou porque ele perdeu a batalha, mas porque ele preferiu obedecer parcialmente. Deus deu uma ordem clara, e ele decidiu obedecer parcialmente. E no versículo 11, olha o que o Senhor diz sobre Saul. Lamento, uau, irmãos, misericórdia de Deus olhar para nós e dizer: lamento ter posto Saul como rei. Imagina você servir tua vida inteira, você ter um ministério lindo, você fazer muitas coisas, mas ouvir de Deus: lamento, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Deus dá uma ordem clara a Saul para destruir tudo. Saul vai e guarda aquilo que parece ser bom. Saul sacrificou, Saul fez culto, Saul fez conferência, Saul fez festa, mas desobedeceu. E Samuel declara no versículo 22, um versículo muito famoso: obedecer é melhor do que sacrificar. Saul não perdeu para os filisteus, Saul não perdeu para o inimigo, Saul perdeu para Saul. Irmãos, Deus não está nem aí para os seus sacrifícios, para o seu serviço, aquilo que você tem para oferecer para Ele. Você pode ser o melhor cantor, o melhor pregador, se você não for obediente, do que vale? Do que vale ter as revelações mais lindas, do que vale ter os melhores vídeos no Instagram, do que vale ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, de fazer tudo, de ser o cara na igreja que todo mundo ama. Deus está atrás do coração obediente. E aqui para mim,
nos meus estudos, ficou para mim uma grande pergunta. Em contraste, no segundo livro de Samuel, Davi faz algo terrível. Não sei se vocês conhecem a história de Davi e Batseba, mas é um negócio assim que... E eu me perguntei, por que Deus restaurou Davi, mas rejeitou Saul? E eu fiquei dias. Eu fui de férias e eu e minha mãe já tinha conversado sobre um outro texto bíblico em relação a isso. E eu fiquei dias procurando nos detalhes. Porque se para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão, por que restaurar a um e rejeitar o outro? Irmãos, e eu aprendi nos detalhes. Porque a Bíblia é assim, quanto mais você vai lendo, uma palavra vai pulando, e você vai vendo nos detalhes a intenção de que Deus está colocando ali no texto, e a intenção daquilo que aconteceu. E a resposta não está no tamanho do pecado. A resposta não está no ato, mas está na postura do coração. Não foi sobre o pecado, não foi sobre desobedecer a Deus, o simples ato de desobedecer, mas foi a resposta ao confronto. E algumas palavras pularam do texto para mim. Quando Samuel confronta Saul, Saul responde assim: eu obedeci o Senhor. Versículo 13, eu falei, opa, this dude thinks he's right. This dude thinks he's doing the right thing. Aí depois no versículo 15 vai dizer assim: o povo pegou. Agora a responsabilidade já não é mais minha, o povo pegou. Transferência de responsabilidade. Irmãos, está nos detalhes. Depois no versículo 24 vai dizer assim: eu temi o povo. Opa, Deus te colocou para governar para você ter medo do povo que você está governando? Aí depois no versículo 30 vai dizer assim: honra-me diante do povo. E aqui está a chave. Saul estava mais preocupado com sua imagem do que com seu coração diante do Senhor, do que com se arrepender diante do Senhor. Ele estava mais preocupado com sua reputação do que com o arrependimento. Ele queria manter o trono, ele não queria se humilhar diante do Senhor. Saul já estava grande demais. Irmãos, e muitas das vezes é assim. O Senhor nos levanta, o Senhor nos dá unção, o Senhor nos dá um povo para cuidar, o Senhor nos dá honra diante das pessoas, e na primeira oportunidade, aonde o seu coração é testado, nós falhamos. E muitas das vezes nós procuramos justamente o que Saul faz aqui: transferir a responsabilidade, criar algum tipo de justificativa. Ei, eu não vou apanhar sozinho, vou dividir com vocês, que eu não sou obrigado. Muitas das vezes nós deixamos que o medo fala mais alto do que o Espírito Santo de Deus que nos sustenta e que nos governa. E muitas das vezes nós estamos preocupados com o que os outros vão dizer, do que as pessoas vão dizer, do que descer da plataforma e dizer: ei, eu errei, eu preciso melhorar. Saul estava preocupado em manter o trono e não restaurar seu coração. Em contrapartida,
Vamos a Samuel, 2 Samuel 12, quando o profeta Natan diz assim: tu és esse homem. A resposta imediata de Davi é: pequei contra o Senhor. Irmão. E essa é a diferença do homem segundo o coração de Deus. Essa é a diferença. Sem desculpa. Responsabilidade é minha. Pequei contra o Senhor. Sem desculpa. Sem culpar a Batseba. Sem culpar as circunstâncias. Depois, vamos ler no Salmo 51. Contra ti somente pequei. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Em momento algum Davi pede o trono. Em momento algum Davi pede honra. Em momento algum Davi pede nada. Davi pede nada. Ele pediu para não perder a presença. Davi pediu para não perder a presença. No versículo 11 vai dizer assim, Salmo 51, no versículo 11: não retires de mim o teu Espírito Santo. E aqui, irmãos, está toda a diferença daquilo que Deus quer falar com a gente hoje. Ei, não importa teu cargo, não importa onde você estiver, não importa onde você estiver, a palavra de Deus nos confronta todos os dias, e todos os dias é uma oportunidade de dizer: Senhor, contra ti somente eu pequei, restaura o meu coração, coloca em mim um coração puro. Eu não quero saber dos títulos, eu não quero saber dos altares, eu não quero saber da honra, mas que a tua presença nunca saia da minha casa, da minha família e da minha vida. Que a comparação com os outros não venha fazer parte, não entre no meu coração e venha danificar aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Senhor, cria em mim um coração puro. Eu pergunto para você hoje: como está o teu coração? Aqui nós vemos Saul arrependendo somente pelas consequências. Davi realmente se arrependeu pelo seu pecado. Saul chorou porque perdeu o reino. Davi chorou porque feriu o coração do pai. Irmãos, que os cargos, que a liderança, que o pastoreio nunca venha tomar o lugar que só o Senhor deve ter em nossa vida e em nossos corações. Irmão, não tem nada de errado você está aqui em cima hoje e está amanhã aí no banco. Não tem nada de errado você estar aqui em cima hoje e estar amanhã lá no welcome. Não tem nada de errado com isso. Estamos aqui para servir o reino. Estamos aqui para servir ao Senhor. Estamos aqui para continuar fazendo aquilo que nos chamou. É aonde que a gente chegou com o nosso ego é tão grande que a gente não pode descer. O coach hoje chega porque você tem que elevar o seu nível. Conta uma história triste lá que quebrou 38 vezes, tinha 50 empresas. Aí quantos escândalos você não vê depois? Tal fulano deve milhões para tentar sustentar uma mentira que nunca foi verdade. Eu digo isso porque que nós venhamos viver uma vida diante do Senhor, assim como Davi viveu. Que se arrepende sim verdadeiramente pelos nossos pecados, que chora quando fazemos algo de errado que nos distancia da presença de Deus. Ei, não vamos ter amor por uma instituição, por uma organização. É lindo, painel de LED é lindo, bateria de $10 mil é tudo lindo, mas se não tiver a presença de Deus, é melhor a gente ir embora para casa, escutar o The Voice, e depois se você quiser escutar, você bota uma palestra no YouTube motivacional, vai correr na tua Peloton e tá tudo certo. Pedalar na Peloton, né? Foi mal. Pode ver que eu não Peloton é me, no good. Mas o que adianta? We need to restore how serious we take this.
Because we take this for granted. Todas as vezes que nós viemos à casa de Deus, eu tenho começado a pedir a Deus: ô Senhor, quebra o meu coração por aquilo que quebra o teu. Pai, eu não quero ser mais um na manada, mas eu quero ouvir a tua voz, e eu quero me posicionar de acordo com aquilo que o Senhor quer. Pai, eu não me importo se as pessoas lá vão gostar de mim ou não vão. Pai, o que importa é fazer a tua vontade. Pai, eu quero ser uma voz. Eu quero ser uma voz que vai falar, Senhor, a verdade daquilo que está escrito na tua palavra. Não para agradar os ouvidos, não para agradar os corações, mas, Senhor, mas que as pessoas saiam daqui com algo que vai transformar a vida dele. Porque, irmãos, estudar por 30, 40 horas não vale de nada se não transformar a tua vida. Aprender um instrumento por 5, 6, 7, 10 anos não vale de nada se o louvor que sai daqui não cura a tua alma. Nós fazemos o que fazemos porque Ele nos amou primeiro. E nós não estamos aqui para ser sabor crente. Quem entendeu, entendeu. Não é sobre ser sabor crente, mas sim crente. Filhos. Ser crente significa ser um mini Cristo. Mini Cristo. É para isso que nós viemos aqui. O Tel Hayashi diz assim que igreja é centro de treinamento, é campo de concentração, para a gente vir aqui realmente ser confrontado, ser melhorado, e quando a gente sai dessas 4 paredes, transborda lá fora. Quantas vezes, irmão, eu perdi a oportunidade de ser um verdadeiro cristão na minha escola, e Deus colocou um abençoado de um jovem hoje, trabalha no Building Department de Leôncia, que estudou comigo. E eu estava pensando sobre essa palavra, e eu falei assim, cara, quantas vezes eu tive em círculos e em mesas com esta pessoa, eu tive a oportunidade de evangelizar e eu não fiz. E pode ser que aqui na obra da igreja, quando ele me vê, ele venha dizer algo para mim que vai doer, mas eu vou ter que escutar. Eu não sabia que você era crente da igreja, não. Eu desperdicei aquelas oportunidades. Eu desperdicei aquelas oportunidades. Voltando aqui, Saul teve remorso, Davi teve arrependimento. Remorso diz assim: fui pego, ups, sorry, empty sorry. E o arrependimento diz assim: eu pequei. Saul perdeu o reino porque protegeu sua imagem. Davi manteve a promessa porque protegeu seu coração. Deus não procura corações ou pessoas perfeitas. Deus procura corações aquebrantados. E nessa nossa caminhada, como não perder para nós mesmos? Alguns conselhos. Confie sempre na verdade da palavra de Deus. Provérbios 14, 12 vai dizer assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Irmãos, toda queda começa quando você começa a negociar a palavra. Quando você começa a obedecer parcialmente aquilo que está neste livro. A Bíblia em inglês tem um ditado que diz assim, Bible, né? B-I-B-L-E. Basic Instructions Before Leaving Earth. Esse é o nosso guia. Esse é o nosso GPS. Por isso nós dizemos assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou.
Eu posso ter o que ela diz que eu posso ter. Esse é o guia. E muitas das vezes nós inserimos uma frasezinha, uma palavrinha, eu acho que. Não é que está errado, mas eu acho que. Mas não é a palavra que se adapta a mim, ou a você, ou ao que eu penso. Sou eu que tenho que me submeter à palavra. Irmãos, não é ao contrário. Não somos nós que não é a palavra, não é a Bíblia que tem que se adaptar à doutrina que nós pensamos que é certa, mas somos nós que temos que nos alinhar com aquilo que está na palavra de Deus. Nosso guia é a palavra de Deus. O que coloca nossas opiniões no lugar é a palavra de Deus. Todas as vezes que eu tenho um pensamento dirigindo ou em qualquer lugar, eu vou no meu notepad, eu escrevo, depois eu vou procurar na Bíblia. Ei, esse pensamento tem respaldo bíblico? Se tem respaldo bíblico, eu guardo e uso aqui. Se não tem respaldo bíblico, o Senhor está repreendido em nome de Jesus. Na palavra tem graça para nos sustentar nos dias difíceis. Na palavra tem consolo. Na palavra tem confronto também. Na palavra tem abrigo. Tem tudo o que nós precisamos para nos levantar, quantas vezes for necessário. Irmãos, Deus não está interessado em te destruir. Ao contrário de que algumas pessoas tentam fazer parecer. Ao contrário de que alguns pregadores tentam fazer ser algo que você não consegue sustentar. Não é o interesse de Deus em te destruir. Ele tem o desejo de te redimir. E para fazer isso, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. That is the gospel. Mas a gente precisa abraçar essa palavra 100%. E não só a parte que nos convém. A palavra, ela traz proteção. Ela é o nosso GPS. É a palavra. E com base na palavra, conselho número 2. Molde o ambiente. Não se molde ao ambiente. You are an influencer. Você é um influenciador. Daniel na Babilônia é o maior exemplo que eu consigo pensar. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Ele não se moldou, ele agregou. Ali ele fez a diferença. Sadraque, Mesaque, Abednego. Também, enquanto todos decidiram se curvar por conta do medo, eles decidiram ficar de pé. Eles também não se moldaram à Babilônia. Irmãos, cristão não é camaleão espiritual. Nós somos sal e luz. Isso é o que a palavra diz que nós somos. Sal e luz. Irmãos, e o que o sal faz? Tempera, dá gosto, potencializa. O ambiente precisa melhorar quando você e eu entramos. Porque você carrega algo que se chama o Espírito Santo de Deus. Se você entra em um ambiente, se você entra em um grupo, se você entra em um ministério e aquilo se torna pior, precisamos nos alinhar de acordo com a palavra. Precisamos nos alinhar de acordo com a palavra. E isso é a forma aonde você está perdendo para você mesmo.
Irmãos, e aqui eu fui muito confrontado, mas eu fui muito encorajado. Porque o Espírito Santo também pode nos usar para transformar o ambiente, para trazer melhorias, para transformar um povo, para ser uma influência ali naquele lugar. O encorajamento que o irmão precisa hoje, o abraço que o irmão precisa no GC, a palavra que ele precisa, a oração que ele precisa, está na tua boca. Não se molde, seja a boca de Deus na vida de alguém. Eu postei no meu Instagram ontem assim: é melhor uma verdade que dói do que uma mentira que mata. E assim é ser uma pessoa sábia, é saber discernir. E tem uma frase legal sobre sabedoria que explica a sabedoria muito bem, que é assim: conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar tomate na salada de fruta. De uma forma bem simples. E a pergunta é: como não perder? Sozinho não conseguimos. É por isso que precisamos de Jesus. E o louvor já pode preparar para subir. Jesus, ele é a palavra viva, a verdade encarnada, a sabedoria de Deus. Ele viveu perfeitamente aquilo que nós falhamos em viver. Já pode subir. Ele viveu perfeitamente aquilo que nós falhamos em viver. Na cruz ele carregou o nosso pecado e pagou pela nossa vida. Ele morreu para nos perdoar, ele morreu para nos transformar. 2 Coríntios 5:17 vai dizer assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Irmãos, e Deus vem te dizer hoje: em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo você consegue. E fique de pé comigo nessa noite. Não está na estação de fazer na tua força, de achar que é do teu jeito, mas está na estação de vivermos na dependência do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente acha que fizemos algo que é irreparável, mas ele diz assim: eu não perdi o controle. Tem graça, tem o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite para restaurar e para transformar. Porque a palavra vai dizer assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A nossa vitória não está em nada que nós conseguimos fazer para melhorar aquilo que Deus já está fazendo, mas a nossa vitória está nele. Tudo que nós precisamos está nele. E uma coisa eu venho te dizer: 2026 pode ser o seu melhor ano. Eu já disse isso aqui, amém? 2026 pode ser o seu melhor ano, se for o seu melhor ano espiritualmente. Deus está nos chamando para um level mais profundo. Deus está nos chamando para um nível mais alto de espiritualidade, mas um nível mais alto de responsabilidade, onde o que importa é a vontade dEle, não a nossa vontade, mas a vontade dEle, não aquilo que nós achamos, mas aquilo que Ele quer fazer através de Deus, através de nós, um nível mais alto de responsabilidade. Irmãos, eu declaro nessa noite que nós não vamos perder essa batalha nos detalhes, que nós não vamos perder a nossa família, os nossos filhos por detalhes, mas que nós vamos entender aquilo que Deus quer fazer em nosso meio e obedecer.
porque quem nos capacita é Ele, quem faz é Ele. Hoje eu estou aqui, amanhã pode ser qualquer um outro, e Deus faz, porque não é sobre o vaso, é sobre a vontade dEle. Irmãos, se essa palavra veio de encontro ao seu coração nessa noite, eu gostaria que você, enquanto o louvor canta essa canção, que você meditasse, que passasse um filme na tua cabeça agora. Você tem vencido ou você tem perdido para você mesmo? O que eu entendo é que Deus quer nos levar a um novo nível, a uma nova aliança, a um nível mais profundo. 2026, o ano da aliança, e uma aliança mais profunda de conhecimento. Nossa, como tem estado o teu coração? Medite nesta canção.